Vamos fazer, né, mais uma pregação sobre a palavra do Senhor, né? Vamos falar sobre falsos mestres. Aqui em 2 Pedro, né, 2, do 1 em diante, fala sobre isso, né? Aqui o título do capítulo é a destruição dos falsos mestres, né? Quem são os falsos mestres, né? Esses falsos líderes, né, que tem aí, esses falsos pastores, né, que existem por aí, que dizem que ensinam a palavra de Deus, mas realmente ensinam, né, o contrário às pessoas. Eles, em vez de fazer com que as pessoas entrem no céu, né, eles não entram, não vão entrar e não vão deixar aqueles que querem entrar, porque eles são enganados, né, por eles, e também por isso não vão entrar, não vão pertencer à salvação, né, vão ficar fora da salvação, porque por dar ouvido, né, a mentiras. Que fala assim, ó, versículo 1: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres, né, entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas rejeitarão o mestre que os salvou. Aqui está falando que eles ensinaram, né? Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, rejeitarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre. Quem é o mestre? O mestre é nosso Salvador, né? Emmanuel, né? Messias, né? E a gente conhece como Jesus Cristo, né? O mestre que os salvou, que foi ele, né, que morreu na cruz para salvar a gente do pecado, né? E isso fará com que caiam sobre eles uma rápida destruição. Aqui está falando que isso fará com que caia sobre eles, né, de repente, uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vinda imoral deles, a vida, né? Muita gente vai evitar a vida e vai imitar, né? Quer dizer, fazer como eles, né? Imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Que está falando, por causa desses falsos mestres, muitas pessoas, né, vão falar mal do caminho da verdade. Por quê? Por causa dessas doutrinas, né, enganadoras, mentirosas, que vivem, que a maioria pregam por aí, né? São maioria, não são minoria, não, são maioria. A maioria das religiões, das denominações, não ensina o caminho da salvação, ensina o caminho da perdição, com muitas mentiras, né? Muitas mentiras, mas infelizmente, né, a gente tenta alertar, mas a maioria dos que estão lá dentro estão cegos, tapados da verdade. E eles acham que é a gente que tá louco, né? Eles acham que a gente não sabe nada, acham que a gente é burro, né? Como se fosse o que, né? Não tivesse sabedoria, acha que a gente está pregando errado, a gente que está errado, a gente que não está sabendo de nada, eles acham que a gente é estúpido, né? Não tem conhecimento da palavra de Deus. Eles que estão lá dentro acham que estão corretos, né? Sabendo que é eles que estão errados, porque que não enxergam a verdade. Tá com a Bíblia na mão, tá com o livro na mão, né? Tá com a Bíblia na mão, tá com a palavra na mão, mesmo assim são cegos. Não enxergam a verdade, preferem acreditarem em líderes, né? Líderes religiosos, né? Seus pastores, né? Seus ensinadores falsos, né? Tem muito pastor que na realidade, né? Pastor não, né? Pregador, né? Que pastor na realidade é Jesus Cristo. Tem muitos pregadores, né? Que são realmente verdadeiros e sinceros, né? E ensinam a verdade, mas a maioria são corruptos, né? E falsos. E ensinam o caminho do erro em vez de ensinar o caminho da salvação. Muitas pessoas, né, confrontam a gente por causa da verdade. A gente prega a verdade e eles
acha que a gente está errado, acha que a gente está louco e confronta a gente. A maioria, não são todos, mas a maioria das pessoas que seguem denominações e religiões são amigos falsos, né, da gente. É amigo de denominação, não é amigo realmente de verdade. Por quê? Porque se você não estiver na denominação dele, ele vira a cara com você e te critica, e, te faz crítica contra você, se sentindo que é melhor do que você, que é mais sábio do que você. E critica, não aceita a verdade. A gente mostra a verdade na Bíblia, dentro da palavra, mas mesmo assim eles são estúpidos, não enxerga e quer que a gente segue os mesmos erros que ele segue, achando que a gente é que está errado, que a gente é desviado. Ninguém se desvia dos caminhos de Deus, não. Porque a Bíblia diz que é impossível a pessoa desviar da igreja, porque nós é que somos a igreja. Como que a igreja desvia da igreja? Não tem como. A igreja não é quatro paredes, que a Bíblia fala, está falando de pessoas, né? A igreja, cada pessoa é uma igreja. Foi o que Jesus falou para Pedro, né? Que sobre ele, né? Ele faria a igreja dele. Sobre ti, sobre esta pedra, né? Eu construirei a minha igreja. Quer dizer o quê? Que é sobre nós, né? Sobre o nosso corpo, sobre o corpo de cada um de nós. Ele constrói a igreja dele. A igreja do Senhor somos nós, somos nosso corpo. Então por isso é que nós devemos, né, nos afastar do mal, das coisas ruins, para que as coisas ruins não atrapalhem nossa vida com a salvação, né? Então é sobre nós que está a mão do Senhor, sobre a igreja do Senhor. Então devemos nos livrar de tudo quanto é ruim, para não praticar algo ruim com o nosso corpo, para não atrapalhar a nossa salvação, porque é para atrapalhar a nossa salvação. É por isso que ele falou para Pedro: sobre esta pedra construirei a minha igreja. Ele não está falando de templo, ele está falando do corpo de pessoas. Sobre o corpo de cada um de nós, ele construirá a igreja dele, que nós somos o templo do Senhor. Aqui fala assim, ó. Aqui fala assim, ó: em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, mas fazem muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Que está falando que por causa do dinheiro, por a ganância do dinheiro, esses falsos mestres ensinarão falsas doutrinas, enganarão, né, e colocará as pessoas para ir para o caminho errado. Por quê? Por causa da ganância pelo dinheiro, né? Mas fala que o destruidor deles está alerta e está bem acordado. O destruidor deles está em alerta e bem acordado. Isso é grave, né? Mas as pessoas não enxergam, né? Esses dias mesmo tinha uma pessoa que me seguia no Facebook, né? E essa pessoa é de uma determinada religião, né? Eu não gosto de estar falando nome de religião, porque não tem nada a ver com religião de ninguém, né? Eu prego a verdade. Quem quiser seguir o erro e o engano, que siga, né? Eu prego a verdade, não vivo pregando placa de religião, porque, né, para mim religião não existe, né? O que existe para mim é a salvação do Senhor, né? O que existe para mim é seguir o Senhor, pregar a verdade da palavra dele, que é isso que a Bíblia ensina, né? Religião foi inventada por homem. Foi só para reunir pessoas, a maioria para reunir, para enganar as pessoas e fazer as pessoas de boba, né? Essa pessoa dizia que era amiga da gente, né? Tudo o que eu postava no Facebook, essa pessoa fazia crítica, né? Ficava fazendo crítica e criticando a gente, né? Criticando e julgando a gente, né? Porque a pessoa fica sentindo que é melhor que a gente, né? Que é mais sábio. Ele fica se achando, né, que tá no caminho certo, e a gente que tá louco, que tá no caminho errado, sabendo que o louco é ele que não enxerga a verdade, né? Acha que a gente é estúpido, não conhece a verdade. Ah, mas o pastor falou isso, falou aquilo. Eu tenho a ver com isso aqui, ó. É com a Bíblia, não é com o pastor não. A verdade tá aqui dentro da Bíblia. Meu pastor é Jesus Cristo, né? Não tem um pastor nessa terra, tem o Jesus Cristo que está no céu. Esse é o meu verdadeiro pastor, e foi esse que abriu os meus olhos. Então essa pessoa seguia a gente há muito tempo, né? Mas fazia muitas críticas, né? Críticas bobas, contradizendo a verdade. Eu postava
algo, né? Ou aí esta pessoa sempre interferia, né? Falando que não é isso, que não é aquilo, não é daquela forma, né? Achando que a gente é bobo, não entende a palavra de Deus, né? Mas eu tô aqui, igual eu falei pra ela, eu digo, não, eu vou pregar a verdade, né? Eu vou pregar a verdade, vou continuar pregando a verdade, nem eu você gostando ou não. Eu tô para pregar a verdade, não tô para enganar ninguém não. Enganar as pessoas, não prega a verdade, não importa quem gosta ou não. Quem não quiser, quem não gostar da verdade, é só não assistir. É só não assistir meus vídeos, né? Ninguém é obrigado a assistir. É obrigado, quem quer a verdade assiste, né? Mas quem não quer, não assiste, né? Se a pessoa quer insistir no erro, e achando que eu sou algum bobo, né? Que eu sou algum trouxa que não conhece a palavra de Deus, que continue, né? Achando isso. E na realidade, no fim dos tempos, ele vai ver quem é o trouxa, né? Quem é o bobo. E quem foi o que não deu ouvido, né? A realidade que eu falo é a realidade. Eu falo o que está na Bíblia. Eu não falo nada da minha cabeça, nem das minhas invenções, não. O que está na Bíblia, eu falo o que está na palavra. Não importa, né? Quem gosta ou não gosta. Eu estou para falar a verdade, não estou para agradar pessoas, estou para agradar a Deus. Se é a verdade doer, eu não tenho nada com isso, né? Eu tenho que falar a verdade como ela é. Então esta pessoa, né, que foi que fez? Era amigo de denominações, né? Quando nós estava nesta religião, ela era o quê? É irmão para lá, irmão para cá, mas isso é só falsidade. A maioria das pessoas que seguem a religião são falsas. Não são todas, mas a maioria são falsas. Não são todas porque muitas pessoas, né, prova que não são. Muitas pessoas estão com a gente até hoje, né? E nunca afastou da gente por causa disso. Mas aqueles que se afastam estão mostrando que não são nossos amigos, nem são amigos da verdade, né? São pessoas falsas, que só quer julgar a gente e se achar que é melhor do que a gente, que é o santarrão, e a gente não sabe nada, né? Que a gente tá seguindo o lado errado, sendo que ele é que tá do lado errado e não chega. A gente saiu do lado errado porque a gente enxergou a realidade, né? Graças a Deus que ele nos mostrou a realidade. Então essa pessoa acabou que fez o quê? Saiu, bloqueou a gente, né, nas redes sociais dele por causa disso. Bloqueou a gente nas redes sociais dela, né? Bloqueou a gente nas redes sociais dela porque é revoltado com a verdade. Então a pessoa dessa já é amiga da gente. Ela acabou de mostrar que ela nunca foi irmã nossa em Cristo, nunca foi. E nunca foi amiga, né? Nunca foi amigo, nunca foi irmão em Cristo. Era irmão de denominação. Porque se fica debatendo contra a verdade com a gente por causa da realidade, que a gente está mostrando a realidade, e ainda se afasta da gente, isso não é uma pessoa de confiança. Isso é uma falsa amizade, amizade de denominação. Uma pessoa que tem amizade falsa, nunca teve amizade verdadeira. Porque eu não afasto, né? Nunca me afastei dos meus seguidores, né? Dos meus amigos que tem aqui, que eu conheço, que eu não conheço, por causa de bobagem, né? E uma que eu não critico ninguém. Quem quiser, as pessoas podem postarem, né, o que quiserem. Eu não estou aqui para estar julgando ninguém, criticando ninguém. Eu estou para falar a verdade, igual eu falei, mas não para estar criticando o que as pessoas postam, né? Eu não mando crítica contra ninguém. Ou que esteja certo ou que esteja errado, eu não tenho nada com isso, né? E não vou criticar ninguém. Por o que eu prego aqui, as pessoas já entendem, né, o que eu estou pregando, né? Não vivo de críticas, criticando os outros por causa disso, daquilo. Então, como eu estou falando, muitas amizades, a maioria das pessoas que seguem a denominação, não são todos, mas a maioria, a amizade é falsa, né? Porque fala que é amigo da gente, que é irmão em Cristo, e por causa de qualquer coisa, né, vira a cara contra a gente, e começa a criticar a gente, e a ofender a gente com certas palavras. Então, que tipo de amizade é essa? Aqui fala assim, no versículo 4, pois Deus não deixou escapar os anjos, que pecaram, mas os jogou no inferno, e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Aqui fala que Deus não poupou os anjos, né, mas jogou eles no abismo, né, e prendeu com correntes, né, e estão esperando o dia do julgamento. Se Deus não poupou os anjos caídos, né, que rebelaram contra ele, vai poupar esses falsos mestres, né, de estar ensinando o errado e colocando as pessoas para o caminho do erro, pondo as pessoas para caírem no buraco, em vez de ir para procurar a salvação, a verdadeira palavra do Senhor.
prefere acreditarem neles, né? E se aprofundaram, muita gente, né? Prefere fazer isso. Você vai se aprofundar junto com eles, né? Porque a Bíblia fala isso. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus, e Deus também salvou mais outras sete pessoas, né, que foi a família dos filhos de Noé com suas esposas. Deus condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo que vai acontecer com os que não querem saber de Deus. Que está falando que Deus destruiu Sodoma e Gomorra como exemplo daqueles que não querem saber de Deus. A gente pega a verdade, tem gente, né, que acha que a gente está ensinando errado, né? Está mostrando na Bíblia e acha que está pregando errado. Se o que está na Bíblia está errado, e para que ele usa a Bíblia em casa então? Então o que? Ele deve jogar a Bíblia dele fora, então por fogo. Porque isso o que eu prego, e que muitos pregam, que está aqui escrito dentro da Bíblia, é verdade, não é verdade, é mentira. E para que eles usam Bíblia então, como base da religião? Não tem cabimento, né? Porque eu estou pregando a mesma Bíblia que eles têm. O problema não é a Bíblia, né? O problema é eles que são cegos, né? A maioria são cegos e não enxergam a realidade. Esse é que é o verdadeiro problema, não é a palavra. Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito, porque o conhecia, e da vida daquela gente, da vida imoral daquela gente, né? É que Deus salvou Ló, né? Que era um homem bom, da vida imoral daquelas pessoas. Todos os dias, esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Ló ficava agoniado, né? Porque ele morava no meio deles, ao ouvir e ver as coisas más que eles faziam. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar da aflição as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia de julgamento. Deus também sabe como guardar os maus, né, debaixo do castigo para o dia de julgamento, assim como Ele sabe guardar aqueles que são fiéis a Ele, né, que segue a realidade dele, Ele sabe os livrar do mal. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais, e os insultam. Aqui está falando que esses falsos mestres, esses falsos líderes religiosos, e falsos pastores, falsos padres, todo tipo de falso mestre, né, estão ignorando, né, a verdade do Senhor. Ignoram também os seres celestiais, né, e insultam eles com mentiras, com palavras. Tudo isso por quê? Aqui está falando. Tudo isso por conta de ganância ou dinheiro. Você vê o que é que as religiões vivem só enricando, só catando o dinheiro dos fiéis e ficando ricos, e falando que eles não devem se apegar a bens materiais, porque quem se apega a bens materiais não entra no céu. E para que essa religião deles estão cheia de luxo? E cheia de coisa avaliada, não sei quantos milhões. Para onde que eles vão levar esse monte de milhões, esse monte de coisa de luxo aqui na Terra? Vão levar para onde? Para o inferno? Porque nem para o inferno não vão levar, porque o inferno não existe, né? Existe o lago de fogo, né, ardente, né, que vai ser no dia do juízo final. Mas se existisse inferno, eles só podia levar essas riquezas para lá, né? Porque para o céu não vão levar. Para que fica juntando tanto tesouro aqui na Terra, se Jesus Cristo mesmo falou que não devemos juntar tesouro na Terra, mas sim para o céu? E para que eles ficam fazendo denominações, enchendo de luxo, coisa luxuosa, que nem Jesus Cristo tinha luxo quando andava aqui na Terra? Quando ele veio ao mundo, ele não andava sobre luxo, ele andava, era simples, normal. Mas esses endemoniados falsos vivem só levantando paredes e mais paredes, enchendo de coisa luxuosa dentro de não sei quantos mil, disso daquilo, achando que isso agrada a Deus, acha que Deus é idiota, ou Deus é algum bobo.
Deus procura a fidelidade da pessoa. Ele vê o que está no coração da pessoa, ele vê a fidelidade da pessoa, né? A sinceridade. Ele não olha para essas religiões, para essas denominações cheias de lixo, não, cheias de imundícia, não, que isso para ele é imundícia. Cheia de luxo, não, que Deus condena o luxo. Mas eles são cegos, né, e estúpidos. Acha que Deus vive atrás de luxo. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Que aqui está falando que até mesmo os anjos, né, que são muito mais fortes, muito mais poderosos do que esses falsos mestres, né, não os acusam na presença do Senhor. Então você vê, se os anjos não acusam eles, e eles insultam, aqui fala que eles insultam os anjos, né, com suas mentiras, suas arrogâncias, seus ensinamentos diabólicos, esses ensinamentos de Satanás, né, que esses ensinamentos vêm do diabo, não vêm de Deus. Nem os anjos os insultam diante do Senhor, quanto eles insultam os anjos, né? Eles vão virando até os anjos, né? E os anjos não insultam eles, né? Diante do Senhor, e eles mesmos insultam os anjos, né? Você viu quanto essas pessoas são endemoniadas, né? E muitos acham que são servos do Senhor, né? São servos de Satanás e vão parar no fogo do inferno, né? No fogo do destruidor. No dia do juízo final serão torrados, né? Para aprenderem. E não ensinar falsas doutrinas e pôr as pessoas em mau caminho. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens. Que está falando que esses homens são como animais selvagens, esses falsos mestres que nascem para ser caçados e mortos. E xingam aquilo que não entendem. Diz que eles xingam, né? Desfazem daquilo que não entendem. Isso é muito grave, gente. Desfaz daquilo que não entende. E tudo isso, eles serão, por causa de tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens. Tá? Eles estão falando que eles serão destruídos como animais selvagens. E pessoas também que ficam seguindo esses caras, essas denominações falsas e acreditando nessas cargas d'água, sofrerão as mesmas consequências, né, que esses endemoniados vão sofrer, porque estão acreditando, né, e ainda guerreando contra quem está falando a verdade, rejeitando a verdade e acreditando em falsas doutrinas do diabo, que vem do diabo, que não vem de Deus. E pagarão com sofrimento, o sofrimento que causarão aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúne com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Que está falando que eles, né, se reúnem e vão sofrer. E eles pagarão com sofrimento, porque eles se reúnem com as pessoas, aqui está falando, se reúnem com as pessoas para satisfazer, né, em pleno dia os seus desejos imorais, né. E são uma vergonha e um escândalo, isso é uma vergonha e um escândalo, né, para Deus. Esses falsos mestres mentirosos, né, esses profetas do diabo que existem e ficam falando que são profetas do Senhor. E vive se divertindo com seus modos enganosos, né? Enganando as pessoas. Você vê eles enganam as pessoas, ainda se diverte com isso, né? Ficando rico, milionário, comprando mansões e carros de luxo, né? Enganando as pessoas, sendo as pessoas de trouxa. Mesmo assim as pessoas ainda são burras, né? Que não enxergam. São poucos, né? Que caem na real. Não podem ver uma mulher sem a desejarem. E o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Aqui está falando que eles não podem ver uma mulher, né, que eles desejam. E enganam as pessoas, né? E são apetitosos, né, pelo pecado. Nunca ficam satisfeitos e enganam as pessoas fracas, né? Enganam os fracos, né? Que a gente que aprende a realidade, a verdade, não é enganado por esses endemoniados, não.
por esses filhos do diabo, não, que a gente conhece a verdade. Eu peço a Deus que tenha misericórdia de muitas pessoas que seguem esses lugares sendo enganadas, né? E ainda são sendo bobas. Não quer agredir quem está falando a verdade, né? Quer virar contra quem está falando a verdade. Por quê? Porque é burro, cego, estúpido e não tem o Espírito Santo. Que se tivesse o Espírito Santo do Senhor, jamais faria essas palhaçadas, né? Seria contra aqueles que estão ensinando a realidade. Aqui está falando que eles enganam os fracos, né? E só pensam em ganhar dinheiro. E estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber, fazendo mal. Aqui, né, diz que estão seguindo o caminho de Balaão, né? Que cobiçou o dinheiro. E por causa de cobiçar o dinheiro, ele acabou fazendo mal. E foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus resolveu parar eles um lugar na mais profunda escuridão. Aqui está falando, né, que Deus vai parar eles num lugar na mais profunda escuridão. Deus parou eles num lugar, depois que eles vivem aí pregando mentira, enganando, porque eles estão possuídos por Satanás, né? E não estão possuídos por Espírito do Senhor. Fala de Deus só na boca para fora. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas, e com seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Tá vendo? Eles enganam as pessoas com seus... Eles dizem coisas orgulhosas, né? E loucas, enganam as pessoas. E seus desejos impuros, né? Enganam as pessoas e com coisas imorais, né? Engana aqueles que estão quase escapando do erro. As pessoas que estão quase escapando do erro são enganadas por eles. Por quê? Porque crê nas cargas d'água que eles pregam, que eles ensinam. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Aqui está falando, né, que eles prometem libertações. Não tem um monte de templos aí, de religiões aí prometendo cultos de libertações, disso daquilo, enquanto aqueles infelizes são cheios de demônios, de espírito diabólico, de anjo caído tudo pelo corpo inteiro, e ficam prometendo libertação às pessoas, se eles mesmos não se libertam do mal. Eles estão cheios do que não presta sobre eles, e eles ficam prometendo de libertar as pessoas como se eles mesmos não são libertos. Isso que aqui fala que a pessoa é escrava daquilo que a domina. A pessoa, tudo de ruim que domina a pessoa é escrava daquilo que a domina ele. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agradados e agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que o começo. Aqui está falando que muitas pessoas conheceram Jesus Cristo, mas mesmo assim se afastaram dele, foi agarrada pelas coisas do mundo e ficaram numa situação pior ainda do que no começo. Quer dizer que as pessoas estão numa situação pior do que era antes, né? Quando não conhecia o Senhor. Vive hoje na situação pior, porque por seguir mentiras, líderes falsos, mentirosos, denominações mentirosas, né? Cheias de Satanás, de espírito maligno. E mesmo assim a pessoa fica comendo, né, carga d'água, né? E não cai na real. Mesmo tendo alguém que mostra a verdade, ainda são cegos, não enxergam. Rejeitam a verdade. Pois teriam sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Que está falando que é muito melhor não tivesse conhecido o caminho do Senhor do que conhecer e depois se afastar do mandamento sagrado. Quer dizer, se afastar da verdade, afastar da realidade e não cair na real. O que aconteceu
a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca levada volta ao rolo, a rolar na lama. Que está falando, né? Que o cachorro volta ao seu próprio vômito e come, né? E a porca, né, volta a rolar na lama. Então são essas pessoas, né, que conhecem a verdade, se desviam e acham que a gente que prega a realidade, que não vai em denominação, mas é que está desviado do caminho. Quem está desviado é eles que estão sendo enganados por falsos profetas que só pensam em dinheiro e riqueza e luxo, igual eu falo aqui. Aí, a gente que conhece a realidade fica fora dessas coisas para não participar no dia do Senhor, né, dessas maldições que esses idiotas, né, e falsos mestres vivem ensinando nessas denominações falsas. Mas mesmo assim muitos são cegos, né, acham que a gente, irmão desviou. Esta pessoa, né, esta irmã falou pra gente que, pra mim, minha esposa, além de ficar julgando a gente, jogando pedra, falou pra gente que nós estamos revoltados contra Deus. Eu respondi para ela: quem está revoltado contra Deus é você, que está vendo a verdade, mesmo assim continua cega e não enxerga. É você que está revoltado contra ele, que está acreditando em mentiras, né? Nessas denominações falsas, mentirosas. Tem alguma denominação que prega realmente a verdade, né? Que não fica explorando as pessoas e não fica pegando o dinheiro das pessoas e pregam a realidade, né? Como eu estou pregando. Eu conheço alguns que fazem isso sim, que pregam a verdade, mas esses são poucos, né? Esse é algum. E esta pessoa falou que a gente está revoltado contra Deus, está desviado dos caminhos de Deus. Quem está desviado é você, que você está cansado de ver eu pregando a verdade, mostrando dentro da palavra, e você prefere acreditar no seu falso pastor, né, no seu falso mestre, do que na realidade que eu estou mostrando dentro da palavra. Já que a sua Bíblia, o que eu mostro dentro da palavra, já que é mentira, o que você está fazendo com a Bíblia na mão? Porque eu estou com a mesma Bíblia que você usa. Você pega a sua e joga fora, que ela não serve para nada mesmo. Né? Não tem verdade, porque ela é a mesma que eu estou pregando. Se o que está na minha é verdade, está dentro da sua, mesma coisa. Você que não enxerga a realidade, está cega da verdade, né? E acha que nós que somos errados. O errado é você que não cai na real, ainda fica me contradizendo contra a verdade que eu ensino, né? Que eu estou pregando. Mas Deus tem misericórdia dela, né? E um dia ela cai na real e abre os olhos e aprende a conhecer onde é que está a verdade, né? Assim como eu conheci. Graças ao Senhor, o Senhor me mostrou a verdade e eu parei de ser feito de trouxa, né? Feito de bobo, passado para trás, ficar acreditando em cargas d'água que não são verdade, né? Acreditando em meias verdades que ensinam verdades falsas, né? Que não é verdade. É só coisa falsa e mentira, engano para enfiar a gente cada vez mais no buraco junto com eles. Que o Senhor abençoe, né, cada um de nós, nos dê sabedoria, e aqueles que vão assistir este vídeo, né, que o Espírito Santo do Senhor entre na mente e no coração deles, né, e é eles que eles aprendam realmente a verdade do Senhor, né, na palavra do Senhor, e busquem na Bíblia, né, não acreditem em mim, vão na Bíblia, né, vão na Bíblia e vão buscar a verdade dentro da palavra. Não é eu que estou falando a verdade, quem está falando a verdade é isso aqui, ó, é a palavra do Senhor. Pode ir lá em 2 Pedro 2, do 1 em diante, que você vai ver tudo que eu estou falando aqui. Que fique com Deus e que Deus dê sabedoria para cada um de nós.